poder ver sábado 11 da noite, eu não perco por nada. Mas olha só, sobre Jesus no Flamengo, o Rogério Ceni falou em entrevista ao blog do Mauro César no UOL, Mauro César Pereira. Eu lembro de dificuldades contra times menores, falando de 2019, né, do Flamengo do Jesus. Eu lembro de dificuldades contra times menores. Contra o Fortaleza, que era o time que eu estava dirigindo, o Flamengo ganhou no último minuto. Lembro de um jogo contra o CSA, que foi 1-0, sofrido para o Flamengo, com o CSA perdendo chances. Ele estava falando isso naquele sentido assim, não. Quem lembra do Jesus ganhando todo mundo com o pé nas costas também não foi bem assim. Continuando, é lógico que tem muitas recordações boas, e é inegável que o Jesus fez um grande trabalho. Mas o time dele era um pouco diferente, algumas coisas que têm de ser levadas em consideração quando se pergunta sobre a comparação de um e do outro. Zé, eu começo contigo. A gente quando analisa uma declaração... A gente quando analisa uma declaração, tem declaração que dói no ouvido porque é uma viagem, e tem declaração que dói no ouvido, mas a gente busca o contexto, e tem um contexto que a gente pode discordar ou não. Te pergunto, primeiro, dói o seu ouvido? Segundo, se doer, dói, mas você entende o ponto de vista, ou para você é uma viagem? Não, eu entendo. O problema é que acho que o Rogério também está querendo se afastar dessa questão, dessa comparação, né? Porque até hoje todos os treinadores que foram contratados pelo Flamengo são contratados com a imagem do Jorge Jesus, com o peso do Jorge Jesus. As dificuldades o Jorge Jesus teve, mas ele superou, e é normal você ter altos e baixos. O Flamengo do Jorge Jesus, ele teve mais altos do que baixos. Era um time que jogava, era um time que encantou pela forma de jogar, né? Pela maneira acho que ele voltou ele resgatou um pouquinho aquela questão técnica que o futebol brasileiro tanto sentia falta, de jogadores livres para jogar, jogadores usando a sua técnica, tendo prazer em jogar futebol e não só pensando em marcação. O Rogério, eu acho que ele está tentando lembrar, né? Assim, olha, eu estou fazendo isso aqui, estou com algumas dificuldades, mas o Jorge Jesus também teve lá no passado, ele teve alguns jogos que sofreu um pouquinho. Eu acho que ele está tentando se livrar desse tipo de situação, tentando fazer essa comparação, né? Para justamente falar assim, ó, eu sou o Rogério Ceni e o Jorge Jesus é o Jorge Jesus, ele tem a maneira dele e eu tenho a minha de pensar. Eu acho que é natural até pela questão... Não vou dizer que o Rogério está tentando se proteger, não é isso, mas ele está tentando dizer nas entrelinhas que ele é o Rogério Ceni e pensa uma outra maneira de futebol. E pronto, eu acho que é natural você pensar, porque até então o Jorge Jesus, ele permanece ele permanece ali no Flamengo, ele é uma sombra. Se o Jorge Jesus falar aí no Benfica, lá, olha, não quero mais, eu vou sair, o Rogério Ceni começa a ficar preocupado, ou não? Acho que então, sim, eu pergunto pro Victor. Eu acho que para você fazer uma comparação, você tem que citar os bons e os maus momentos, né? Faltou citar os bons aí nessa comparação. Não há o que comparar. Eu não vou nem entrar nessa maluquice de comparar o que o Rogério fez com o que o Jorge Jesus fez, porque o meu nível de loucura não chegou ainda nisso. Repito, não tem a menor sanidade eu comparar o futebol que o Flamengo de Jorge Jesus jogou com o Flamengo de Rogério Ceni. Tem situações que a gente pode ponderar. Pandemia, o Jorge Jesus teve um pouco mais de tempo para trabalhar, teve 3 semaninhas ali da Copa América, se não me engano foram 3 antes da estreia. A estreia foi um pouco mais difícil, né? Tinha um zagueiro que casava mais com o estilo de jogo. Mas só uma coisa, Zé. Tá. Mas pegar do ponto em que o Jorge Jesus pegou o Flamengo, isso tem que ser considerado, do Abel. Um time pouco competitivo, que não conseguia agregar seus principais jogadores. Tudo bem que também não tinha recebido ainda os seus laterais como reforços. Pro ponto em que ele eleva o Flamengo, e o ponto em que o Rogério pega, e o que ele poderia fazer, e o Flamengo não fez, mesmo sendo campeão brasileiro, e o flamenguista não vai pegar no meu pé, porque quando o Flamengo tinha 7 pontos atrás do São Paulo, eu falava que o Flamengo ia ser campeão brasileiro, rodada após rodada, quando ficavam dizendo que o São Paulo ia ser campeão, então não vão pegar no meu pé. O Flamengo ganhou o campeonato perdendo um jogo. O Flamengo não jogou futebol compatível ao seu elenco. O Jorge Jesus tirou tudo do elenco. Então eu acho que essa comparação é meio que uma loucura. Tem uma coisa que eu acho que o Rogério, quando a gente analisa o Rogério, mas de uma forma geral, o Rogério Ceni. O Rogério Ceni é um cara preparado, é um cara que estudou para estar onde está, né? Conquistou lá no Fortaleza, mas ele está em começo de trabalho e automaticamente o Rogério Ceni goleiro
ganhador de títulos, um grande ídolo de São Paulo. Você traz essa imagem quando você fala do Rogério Ceni. Nós temos que tentar, de uma forma geral, desvincular o goleiro do jogador. E o Rogério precisa entender que as críticas são válidas, porque ele está começando no trabalho, não é que Zé Elias, ele ganhou. vamos ser bem diretos. Isso funciona para ele. Você acha que se o Vitor Birner, tivesse feito o trabalho que o Rogério fez no Fortaleza, não tem essa capacidade, os resultados, o Flamengo ia me buscar para ser técnico no meio do Campeonato Brasileiro para resolver os problemas? Foi buscar pela história que ele tem como jogador também. Isso conta. Eu sei, mas é isso que eu estou dizendo, porque assim, quando serve para ele utiliza isso. Quando não serve, entendeu? Ele tenta, de uma certa maneira, desvincular essa imagem. Eu acho que ele é bom treinador, ele é preparado, é um cara que se preparou para onde está, tem uma maneira. A tendência de pensar, é crescer. Eu acho, ele tem Também acho. Ele tem uma forma de jogar que me agrada também, entendeu? Só que é o seguinte, ele tem que aceitar esse tipo de situação. E ele vai ser comparado sempre, infelizmente ou felizmente, né? Não sei. Ele vai ter a sombra do Jorge Jesus até ele fazer o time do Flamengo jogar próximo àquilo que o Flamengo do Jorge Jesus jogava. Mas aí é as isso pessoas que vão está falar, se defendendo. Mas eu entendi de uma outra forma. Eu acho que ele está colocando... Mas diz aí, Zinho, depois eu... Não, fala você, Mauro. Não, Desculpa, no delay bagunça, desculpa. A gente está no programa de debate, é isso mesmo. Eu entendo o que os companheiros falaram, mas eu entendi de uma outra forma também. Eu estou entendendo que ele quer dizer o seguinte: o início do Jorge Jesus, ele teve dificuldade quando perdeu para o Emelec de 2-0, teve um pênalti claríssimo, não foi marcado, poderia ter sido 3-0, a situação seria muito mais difícil para reverter no Maracanã, e ela foi revertida nos pênaltis, classificou, acho que ali foi a virada do Flamengo com o Jorge Jesus, porque na estreia dele ele perde a classificação para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Se ele cai ali para o Emelec, a vida dele seria muito mais difícil. A gente sabe como é o futebol brasileiro e a pressão que a torcida do Flamengo exerce. Mas aquela virada nos pênaltis virou, teve a parada, chegou novos jogadores com a competência do Jorge Jesus e com o nível elevado do elenco que ele ganhou, ele realmente montou um time que em 3, 4 meses nos encantou. Ele tinha ao lado a maior torcida do Brasil, lotando o Maracanã, que deu uma química. E aí eu venho, acho que o Rogério Ceni fala, aquele jogo que perdeu de 3-0 para o Bahia, esse jogo que não foi muito bom contra o Emelec. Não é que ele está querendo dizer que o Jorge Jesus, o trabalho dele é igual. Ele quer dizer o seguinte: eu tive um início difícil, conseguimos ganhar, e daí em diante, agora com um tempo maior de trabalho para organizar, porque ele chegou no meio do caminho, como foi falado, com essa cobrança exagerada de um time ter que jogar como jogou com o Jorge Jesus, ele vem com essa... o próprio Domi também, sofre essa pressão, que não é fácil, muito na mídia social, e a gente da imprensa cobrando o Flamengo render o melhor futebol. Mas eu coloco que ele quer dizer que teve momentos difíceis e que o Jorge Jesus conseguiu fazer o time encantar. E ele quer seguir isso. Porque eu lembro que quando ele chega ao Flamengo, ele dá uma declaração que eu gostei muito. Quero fazer esse time voltar a se aproximar ao que foi com o Jorge Jesus. Eu gostei quando ele falou isso. Eu acho que a diretoria do Flamengo vai buscá-lo no meio do caminho porque quis ir no modismo. Vou continuar com um treinador estrangeiro. E se equivocou, porque pegou a terceira, quarta opção. Nada contra o Domi. Acho que ele é uma boa pessoa, um bom profissional, mas ainda em processo de amadurecimento, mesmo com uma idade. Ele ficou 10 anos só como auxiliar técnico. E aí ele vem substituir o Jorge Jesus com outra metodologia de trabalho. Isso eu não estou falando opinião. Foi o que eu ouvi de dentro do Flamengo. O estilo de trabalho era muito o oposto do Jorge Jesus, com intensidade e com metodologia de tratamento com os atletas. E aí a diretoria, para não continuar nessa coisa, veio a pressão, a dificuldade, cedeu a essa pressão e tinha que buscar um treinador.
vou buscar de novo um cara no exterior, agora está muito corrido. Foi no Brasil buscar um cara com um processo que é um treinador jovem, estudioso, trabalhador, que tem a informação como o Jorge Jesus, chega de manhã, só sai à noite, com intensidade nos treinamentos, com uma metodologia meio que se aproximando aqui o pensava o Jorge Jesus, e aí ele quer corrigir esse erro. Não quero dizer que o Rogério Ceni já fez o time jogar, não. Como o Jorge Jesus, não. Mas ele teve dificuldade. Vamos ver agora, já com o título, com um tempo para trabalhar, se esse time não vai... E eu acho que igual não vai ser, gente. Nem o Jorge Jesus, se voltar, vai fazer o time jogar igual. Zinho. Essa é a questão. Jesus mas mudou muita coisa. Essa é a questão. E nós Essa é a questãozinha. Mas aí não seria, isso conta muito. Então, mas não seria essa questão, né, como o Mauro está falando, mas não seria interessante o Rogério vir a público e falar claramente, abertamente esse tipo de situação? Olha, eu não sou, eu espero chegar, como você falou na primeira declaração. Olha, mais eu próximo, ouvi, mas nesse momento, chegar... Não, eu falo nesse momento, entendeu? Agora, não, você falou na apresentação, né? Eu estou falando agora, nesse momento ele chega ao assim, longo olha, das passei por alguns competições, ao longo das competições, como... eu ouvi ele falar isso. Eu não li o blog todo do Mauro César, né? Respeito, mas eu não li o blog todo. Entendi. Uma frase só, eu não vou aqui julgar, falar que o Rogério Ceni está dizendo que, querer comparar o trabalho dele com o Jorge Jesus. Eu não entendo dessa forma. Zinho, não, mas eu também não entendi dessa forma, não, Zinho. Zinho, eu também não entendi dessa forma, não. A gente sabe que o Rogério Ceni... Diga, Felipe. Deixa eu só ler para você, inclusive, a frase anterior, para a gente até contextualizar. Eu acho que você tem que tentar atingir a excelência sempre. 2019 foi um ano fantástico, mas vale lembrar que na Libertadores o jogo com o Emelec foi para pênaltis, como nós também fomos para pênaltis com o Racing na Libertadores 2020. E o próprio título poderia não ter acontecido. O gol de empate foi aos 88 e o gol da vitória contra o River fazer isso. Saiu já nos acréscimos. Ou seja, poderia ter acontecido o título, mesmo com o time de Jorge Jesus jogando muito bem. O que ele disse? Ele bateu... Em nenhum momento ele questiona títulos, a história e tal. O que ele quis dizer é que essa... Porque lembra, quando ele tinha sequência no Brasileiro de vitórias, mas não tá jogando bem. O que ele quis dizer é que nem todo jogo foi de 4-0, foi meio nessa linha. Mas ele... deixa eu só jogar pro Mauro opinar e vai junto dele, Vitor. Vai lá, Mauro. Não, acho que até que eu vou ser contrário ao Birne aqui, que me parece que ele já não gostou dessa declaração do Rogério Ceni. Eu não vi em nenhum momento o Rogério querendo... Não, eu não vi o Rogério querendo menosprezar o trabalho do Jorge Jesus, que aí seria uma maluquice dele, e o Rogério é muito inteligente para isso. Agora, ele é o principal interessado em acabar com esse fantasma Jorge Jesus. O que eu acho que ele está colocando aí, gente... Eu não vou chegar aqui agora, eu vou ganhar todos os jogos, porque nem o Jorge Jesus, que foi maravilhoso, cheio de títulos, todo dia jogava bem. Vez ou outra a coisa era apertada. Aí ele coloca a história até do River, na final, colocou dos times pequenos e tal. Ele está justificando que nem sempre o time vai jogar maravilhosamente bem. E uma coisa que eu acho que ele tem vontade de falar sim, mas é complicado ele falar, ele vai tentar se aproximar aquele futebol intenso que encheu os olhos de todo mundo. Mas eu acho que é isso aí, que o Zinho falou aí, eu concordo plenamente. Nem com Jesus de volta, a gente tem a certeza que vai ser aquele Flamengo 2019. As coisas são outras, mudaram, mas já não era quando ele estava, né? No final, na parte final, mas aí eu não sei... Desculpa, assim... Se ele tivesse dito, o Jorge Jesus teve um período a mais que eu para treinar a equipe, não teve a questão do Covid, então a equipe fisicamente está mais bem condicionada... Eu vou tentar nessa temporada fazer algo parecido, sem citar esses jogos em que poderia ter acontecido X, que Y não poderia ter acontecido. Eu entenderia plenamente como uma explicação técnica, lógica e não faria nenhum questionamento. Entenderia completamente, nem que não chegue no mesmo nível do time do Jorge Jesus, porque eu não sei se o Jorge Jesus tivesse ficado no Brasil, se o Flamengo conseguiria repetir todo aquele futebol nessa circunstância. Até acho que não. Acho que teria feito mais do que fez, mas não teria repetido todo aquele futebol. Agora, quando começa a pegar esses detalhes,
Aí me lembra do Rogério, quando ele foi jogar na seleção brasileira, um amistoso contra o Barcelona, e ele não segura uma bola, né? E ele fala, não, mas tá molhada a bola. Pô, ele tinha até alguma razão naquilo, mas são coisas que você não precisa falar. Porque, queira ou não, parece uma comparação. E aí, tá comparando os problemas, não tá comparando os acertos. Os acertos... é uma comparação, né, Birner? Então, mas o que mais foi... Jesus, o que é mais feito no Flamengo é comparar. Por isso que ele é o principal... Ele nem que quiser... Não, nem que ele quisesse ele é o principal acertar, interessado. ele não teve o tempo do Jorge Jesus. Não, mas ninguém fala isso. Só então, se fala que se o Jorge Jesus quiser voltar... Tá um pouco na defensiva ainda. Não, eu entendo esse amistoso, ele tá tentando inclusive... se desvincular disso. Esse amistoso aí que o Billy se referiu tirou do Rogério a chance de ser titular da seleção. O técnico não gostou nada da declaração, me lembro muito bem disso. Agora, acho que também assim, né? Era o Lucha, né? Era o Luxemburgo. Todo dia, se ele lê alguma coisa, é sempre comparando. Que dia que esse time do Rogério vai jogar igual o Jesus? Que dia que não sei... Eu acho que assim, ele tá afim de esquecer isso. Tipo assim, me dê paz aí, me dê tranquilidade, deixa eu fazer o meu trabalho. Se eu puder, vou estudar o máximo possível, vou pedir aos jogadores, vou fazer... para ver se chego perto daquele futebol. Agora, o que eu acho é que se não tivesse o Rogério, o outro lá também não estaria desenvolvendo o futebol que se espera, que o torcedor está sempre querendo que seja o time de 19. E aí vai ficar difícil para qualquer um. Para qualquer um. Fala, Zé. Mas, ô Mauro, dentro daquilo que você... Não, mas dentro disso daí, que você está falando sobre ele não quer ser lembrado e tal, mas quem não é visto não é lembrado. Se ele não fala do Jorge Jesus, ele não vai ser comparado ao Jorge Jesus. Ele tem que responder pelo Rogério Ceni, pelo trabalho dele, não ficar comparando. Porque quando ele cita os jogos, as dificuldades dos jogos da época do Jorge Jesus... O que perguntaram para ele, né, Zé? Vai saber qual foi a pergunta do Mauro César. Falando dentro... mas assim a gente está falando dentro do debate que foi colocado para a gente, né? Exato. Senão não tem como, né? Eu tô me apegando àquilo que o editor colocou para a gente discutir. Se ele menciona os jogos, e está aí na entrevista, menciona os jogos, porque fatalmente deve ter sido uma pergunta sobre a comparação do Rogério Ceni, as dificuldades do próprio Jorge Jesus, ele deve ter falado, mas assim... eu acho que quanto menos ele falar do Jorge Jesus, quanto menos ele tocar nos jogos do Jorge Jesus, fatalmente ele vai deixar o Jorge Jesus de lado, porque assim, isso é fato. Se fosse o Rogério Ceni, o próximo treinador, se não conseguir jogar de acordo com o Jorge Jesus, porque as pessoas esperam isso. Quando o Rogério Ceni assumiu o Flamengo, todos esperavam aquela mudança. Por quê? Porque o Rogério Ceni tinha uma proximidade com o jogo do Jorge Jesus, e eu acredito que o Rogério Ceni é um bom treinador, eu não estou dizendo aqui. Só que todos acharam, o Rogério Ceni agora vai mudar o Flamengo. E ele não conseguiu, ele teve dificuldades como o Jorge Jesus. Mas todos nós sabemos, e ele não precisa ficar mencionando, porque quanto mais ele mencionar, mais ele vai levantar a possibilidade das pessoas compararem ele com... às vezes perguntam, né, Zé? Provavelmente perguntaram. O Rogério tem que driblar a pergunta. Tem que driblar a pergunta. O Rogério é inteligente. Quantas vezes você perguntou uma coisa para ele? É só pegar a carreira. Quantas vezes perguntaram para ele uma coisa e ele respondeu outra? Sim, ele é inteligente, ele é eu malandro do futebol. Entendeu? Ele sabe disso. Eu acho que é um desabafo, sim. É um desabafo. Tipo assim, gente, o cara que ganhou tudo, também teve pequenos tropeços, né? Se não passa pelo Emelec, talvez não continuasse. Teve jogo que foi difícil, era para ganhar de 8, ganhou de 1-0. Eu acho que foi meio desabafando e dizendo, prepare-se, comigo vai ser assim também. Conhecendo o Rogério, sabe o que eu acho que está entalado na garganta dele? Ele não se sente reconhecido publicamente como técnico campeão brasileiro. Claro. Isso é verdade. Eu acho que é uma boa perspectiva essa do Birner, porque eu acho que é isso. Pega o gancho, campeão brasileiro. E ele é o campeão brasileiro, né? Exato. Não tem como tirar. A boa parte da torcida, e a gente viu isso nas redes sociais, campeão brasileiro, apesar do Rogério Ceni. É óbvio que isso saiu. Tem uma turma que ainda não engoliu. Ele foi campeão. Vai lá, Zé, depois eu vou. Fora Rogério. Sim. Ele foi campeão e tinha hashtag fora Rogério. Senhores, tem uma outra declaração que eu preciso trazer aqui, que envolve o Rafinha. Vamos, nessa mesma entrevista ao Mauro César do Rogério Ceni, vamos ao Rafinha e ao cenário de grana, de contratações do Flamengo. Vamos colocar na tela para o nosso time debater. Já vou jogar
Zinho, para você também, deixa eu só, vou checar o roteiro de novo, que depois era a tela mesmo. Valeu a pena, passagem de Rafinha pelo Olympiacos da Grécia, de agosto de 2020 a fevereiro de 2021, 22 jogos, 21 como titular, 59% de aproveitamento, 0 gol, uma assistência, deixou o clube após a chegada do francês Kenny Lala. Tudo bem, a gente tá falando valeu a pena, tem que colocar outra coisa aí que se chama grana, né? É uma coisa que também ponderou a escolha do Rafinha, no caso. Como é que você, Zinho, avalia essa novela? Rafinha já disse que quer, Flamengo já disse que quer, tem a questão da grana, a pandemia que a gente discutiu, inclusive na parte do Palmeiras. Como é que você vê isso aí, Zinho? Eu vejo perguntando para os amigos, por que foi? Por que saiu? Por que foi pro Olympiacos? Graninha, Por que não? não ficou? Não foi pela grana? Ah, mas o Rafinha não tá nessa fase. Zinho, Rafinha não tá nessa posso fase. te falar uma Tanto coisa? é... Eu converso... Ô, Zinho, posso te falar uma coisa? Posso te falar uma coisa que eu converso muito com as pessoas lá do Olympiacos, que eu tenho ligação. Sabe qual foi a pergunta que eles me fizeram? Por que saiu do Olympiacos? A mesma que você fez. Então, assim, eu adoro o Rafinha como jogador, admiro, respeito toda a sua história. Já o encontrei aqui no Rio de Janeiro, um cara altíssimo nível, alegre, feliz, importantíssimo para conquistas no Flamengo, o seu jeito, além de dentro do campo, fora do campo, a sua liderança, aquele alto astral, ele fazia diferença ali com o elenco, com o grupo, realmente um cara sensacional. E eu, quando ele sair, como amante do futebol, fiquei triste, porque você quer ver os melhores aqui. E não entendi a saída dele, porque ele vem da Europa, né? Vem, volta, com saudade, querendo, vem pro time que encaixou e que encantou, ganhou tudo. Eu não entendi a saída, porque financeiramente ele já tinha um bom contrato. Financeiramente é um cara que, graças a Deus, está bem resolvido. Então não é um pouco a mais, a gente já discutiu isso aqui no programa. Agora, eu não entendo a torcida fazer isso. Todo respeito à nação rubro-negra, tenho identificação, fui criado dentro do Flamengo, né? Mas eu não vou fazer média. Eu acho errado fazer isso, ir lá pichar o muro, porque o Rafinha que quis sair. O Flamengo queria continuar com o Rafinha. Aí fica essa coisa da emoção e da paixão. Ah, lembra que o Rafinha ganhou, conquistou, foi lindo, maravilhoso. Só que a diretoria do Flamengo teve que investir para trazer outro jogador. E gastou grana para trazer o Isla. Não foi barato. E nós estamos na pandemia. Os caras têm que ter responsabilidade. Não é assim, o Rafinha agora não ficou lá, não quer mais ficar, quer voltar para o Flamengo. Poxa, o Flamengo... Aí, claro, na memória de todos nós, tá o Rafinha maravilhoso, sensacional, espetacular. Poxa, que bom ter o Rafinha. Mas e que vai fazer o que com o Isla? Tira a paixão e tira a emoção. Vamos na razão. Tem que ter responsabilidade. Não é assim. Como é que vai pagar? Eu quero vir, legal. Mas eu não tenho condições de pagar luvas que tu está pedindo, o salário que você está pedindo, e eu tenho outro jogador na posição para pagar a mesma coisa. Então, acho que não está errado, não. Aí, não sou amigo do BAP, até discordo de muita coisa que o BAP fez. O nome dele sempre está na polêmica. Eu não sei nem se é ele que está barrando a contratação. Tem outros dirigentes lá. É um grupo de gestão, não é só o BAP. É um grupo de gestão que está analisando a pandemia, a dificuldade que é para manter esse elenco, que a nação rubro-negra quer que fique todo mundo. E eu também quero que fiquem os jogadores, mas tem que pagar esse elenco, que é muito caro. E não tem a torcida no campo, não tem a venda de sócio-torcedor, não tem a venda de camisa do mesmo jeito, não tem a mesma arrecadação. Tem uma dificuldade incrível, não só o Flamengo, como a maioria dos clubes. Então tem que ter o pé no chão. Eu também quero o Rafinha. A diretoria quer o Rafinha, mas não com os números que está sendo pedido. E eu acho que está certo. Tem que esperar, acalmar e ver se encaixa no orçamento. Se encaixar, traz correndo. O Rafinha é cracaço, mas com a condição financeira se o clube tem, né? O Flamengo conseguiu montar o melhor time da América
quando ele conseguiu recuperar suas finanças e soube investir o dinheiro que arrecadou, inclusive vendendo jogadores revelados dentro do clube. Se ele abrir mão da primeira parte, que é ter as finanças do jeito mais possível, melhor possível, ele provavelmente pode perder o posto de equipe com mais capacidade de investimento e de dono do melhor elenco da América, ou no mínimo o melhor elenco do Brasil. Então eu acho que a austeridade financeira, nesse momento, ela é prioridade acima de qualquer contratação. Não estamos falando do retorno do Zico, né? Fala, Maurão. Diferente. Não estamos falando do retorno. Se fosse o retorno do Zico, ou o Zico vai voltar, aquele ídolo, você faz um esforço, etc. Estamos falando do cara que contribuiu muito, e aí o Zico tem toda a razão, ele contribuiu, foi ótimo, mas ele quis ir embora e você gastou o dinheiro para trazer um cara que pode ser pior do que ele, mas está ali, dando conta do recado. Então, assim, não vale, neste momento, não vale esforço para trazê-lo de volta. Esforço não, ele tem que se encaixar ali no custo-benefício, e me parece que isso que não está dando certo, né? Aceitou já ganhar um salário menor, mas tem a história das luvas aí que são altas, e aí eu acho que o Flamengo tem que bater o pé nisso, com certeza. Pessoal, tem um assunto para a gente dar uma palhinha. É óbvio que a gente estava ao vivo enquanto rolava o jogo do Vasco da Gama, então aquele famoso olho no peixe, olho no gato. Aqui a gente não vai debater em detalhes, e isso vai acontecer ao longo